Nós estamos no país do futebol e você não tá ganhando dinheiro com ele ainda, velho, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para poder lucrar dentro desse mercado. Trader esportivo, você vai ganhar dinheiro com partidas de futebol que ocorrem no mundo inteiro. Eu sou dono do maior grupo esportivo do Brasil e do mundo e vou te ensinar como você pode ter esse resultado também. Quer saber como? Perde tempo não, clique aqui embaixo. É dos que mais sabem jogar com os pés, falhou. Nem todos são jogadores que se sentem confortáveis. E ficar insistindo nesse tipo de coisa com quem não sabe fazer, aí você joga contra o seu patrimônio. É que nós misturamos as coisas. Uma coisa é sair jogando, outra coisa é arriscar. Perfeito, você tem razão. Então, por exemplo, o Volpi, se tivermos a imagem para a direção mostrar aqui, que ele faz dribbling fenomenal dentro da área. E eu, como treinador dele, depois do jogo, a caixinha. Tá maluco? Na próxima vai na arquibancada. Nem no banco da reserva. E ele faz isso. Mas vamos olhar para frente. Vamos olhar Como frente. não dava para Hugo fazer o drible, tentar fazer o drible. Total, tô contigo. E queria tentar fazer em cima do Brenner. Tô contigo. Então, a diferença de você saber jogar com os pés, quando a bola vir... segundo erro do Thiago Volpi, primeiro esse que corre para trás, segundo, dominar a bola, sempre tem que dominar a bola do lado. Nunca reto. Leva para um lado ou para o outro para poder ter um ângulo de fazer o passe ou de rifar, nas piores situações. O goleiro jogar com os pés é bom, por exemplo. O Ederson, você já viu o Ederson driblar? Driblar, não. E um jogador que joga melhor com os pés que qualquer um dos goleiros nossos brasileiros. Ele faz um passe 40 metros, ele joga e acerta, dá para cima, mas nunca driblou. Então, não é jogar com os pés, quer dizer, arriscar. É que acertar o passe, dar vantagem do passe profundo, do lançamento. Isso que é saber jogar com os pés. Você interpreta errado, tem que jogar todas as bolas. Não, o Neuer roubou aquela bola hoje no jogo e quando chegou o André, o Gignac, ele não deu chutão no lateral e sofreu uma meio falta, depois olhou para ele, num carinho. Não driblou nem nada. Você não vê o Neuer tentar driblar, o Neuer toca a bola. Mas assim, eu antes de voltar para o Campeonato Brasileiro, você me deu uma boa ideia, já que você citou o Ederson. Losetti, Ederson, Alisson e o Everton. Jogo de Copa do Mundo amanhã. Quem é que você escala? Amanhã. Quem você escala para jogar? Alisson. Amanhã, depois do último jogo? E você? Depois do último jogo, Ederson. Ederson. Cara, eu acho que eu penso muito em escalar o Everton, sabe? Não, que fase do Everton, cara. O Everton foi fantástico. Que fase do Everton. Maravilhoso nesses dois jogos. Uma pena não ter pego aquele pênalti com o Tigres, do André Gignac. Gignac, né? História, pra mim, você me acha mais bonito que o Gignac. Mas do Tigres é o Gignac e eu sou o Rizek. Mas porque faltou pegar, poderia pegar, não faltou pouco para pegar aquele pênalti. Tá jogando demais. Agora jogou muito, demais. Ele diminuiu a distância, Rizek. Ele Verdade. diminuiu a distância abismal que existia dos dois goleiros brasileiros que jogam na Inglaterra para os que jogam no Brasil. Ele conseguiu se aproximar. Até porque na última Copa do Mundo os goleiros eram o Alisson. Aliás, o Galvão manda um recado que também escalaria o Everton. Boa, Galvão, tamo junto. Na última Copa a gente tinha o Alisson, o Ederson e havia um abismo para o Cássio. Nem se cogitava essa discussão entre Alisson, Ederson e Cássio. Hoje o Everton diminuiu muito essa distância. A imagem a que você se referia está aqui na tela, porque tudo que você pede, Petkovic, a equipe faz, ó. Essa jogada é toda desnecessária, ela é toda errada desde o começo. Desde a reposição. Eu acho que o goleiro tem que saber jogar, que ele tem que ser um recurso, que os times podem usar com parcimônia, mas desde a reposição até o domínio do Tietchan, até o toque de volta... Ô, Losetti, lance de churrasco, né, velho? Lance de churrasco isso aí, né? Lance de pelada de churrasco, né? Com copo de cerveja na mão, né? Todo mundo bêbado, jogando bola com copo de cerveja na mão, né? Falta leitura ali, porque o Ceará já tinha entendido que a chance dele conseguir fazer o gol, o Ceará não criou nada no jogo. A chance era roubar uma bola ali. Então, quando o Luan recua no lance do gol, o Luan não tem outra coisa a fazer, ele tá pressionado, ele tinha que recuar mesmo.
Essa jogada, conceitualmente, ela não tinha que ter sido feita. Essa que a gente acabou de mostrar. Luan se tinha que fazer antes dele dominar a bola para trás. Quando a bola estava vindo, ele tinha a possibilidade. Mas dominou errado, dominou para trás, aí não tinha mais. Aí tinha que recuar. Tinha que recuar mais forte um pouco e abrir mais rápido para poder dar o ângulo do passe. Mas não fez errado, ele fez o básico, dominou a bola, vou para trás, vou retornar. Mas não fujam não desse painel aqui, ó. Eu quero que vocês olhem para o futuro agora. O Internacional, quando ele jogou, foi a primeira vez desde que ele reassumiu a liderança, que ele jogou assim, é o jogo que ele é favorito, ele é superior, ele é melhor, não tem como perder. O título tá na mão do Inter, o Flamengo tinha tropeçado contra o Bragantino e o Inter foi lá e conseguiu perder do Sport. Olhando esse caminho, o Internacional vê o Flamengo, que claramente é uma equipe com jogadores melhores do que o Inter. Acho que qualquer pessoa que está assistindo aqui o Seleção vai concordar comigo. O Flamengo tem jogadores melhores do que o Inter. Embora não tenha conseguido demonstrar isso no Campeonato Brasileiro, tanto que o Flamengo não foi líder em nenhuma rodada. Mas esse timaço do Flamengo chega fungando no cangote do Inter nesse momento. E aí, Pet, como é que você avalia? E se quiser colocar Galo e São Paulo também na briga pelo título, fique à vontade. Olhando os jogos que tem, né? Eu acho que agora, pelo esse vacilo que deu o Internacional, virou página. Virou página. Bola passou a estar no pé do Flamengo. E agora o Flamengo depende de si mesmo. Depende de si mesmo. Tem 2 jogos agora em casa. Vencendo os 2 jogos em casa, ele vai para a última rodada definir contra o São Paulo. Sabe que ele pode ser campeão até na penúltima, né? Pode. Se o Internacional perder do Vasco, o Flamengo ganhar do Corinthians... Então, agora ficou pro Flamengo em casa decidir. Só que tem entre aspas. Qual é? Casa do Flamengo. Esse ano não é a casa do Flamengo de todos os anos anteriores. Nem quando na minha época, nem o ano passado, quando tinha o público. Porque o Flamengo em casa, no Maracanã, jogava com 2 pulmões. Um pulmão dentro dos gramados dos jogadores e outro na arquibancada da torcida. E o Flamengo está nessa situação porque o maior pecado dele foram 2 coisas. Uma, não ter público. E perdeu muitos pontos no mando da casa. E segundo, ele tinha confronto com jogadores que brigam por título. Para eles fazer essa diferença, ele precisa ganhar do Internacional, que empatou lá, e precisa ganhar do São Paulo, entre aspas, que do São Paulo ele perdeu 4-1. Ele perdeu do Atlético 4. Ele tomou do... O Gignac tá te ligando aí, Pet? O Gignac tá me ligando. Tá bom. Não é... Depois você fala com ele. E o Siri tá entrando música. Então, esses confrontos decidem, são pontos importantes. Mando de casa, que o Flamengo perdeu muitos pontos por falta de torcida, que mais sentia nesse campeonato. E confronto entre os times que brigam por título no G4, G6, que ele não tem bem. Contra São Paulo tomou 4, contra Atlético tomou 4. Contra o Inter tinha empatado no jogo de ida. Então ele precisa fazer esse jogo. Do Galo perdeu em casa 1-0, perdeu de 4 lá. E São Paulo perdeu 4 em casa. Agora voltou a bola no pé do Flamengo para fazer isso. Matar os seus jogos e ser o campeão. Porque tem o melhor time. Agora não adianta ter o melhor time sem não mostrar isso. Agora o Galvão está de volta. O Galvão, esse campeonato tem uma semelhança com o de 2009. Tem. Todo mundo que era quase campeão em 2009 foi perdendo. Palmeiras, que como o São Paulo abriu dianteira, perdeu. Aí o São Paulo, que na penúltima rodada estava ganhando do Goiás no Serra Dourada e toma uma virada, era quase campeão ao final do primeiro tempo, perdeu e aí o Flamengo acabou campeão. Esse ano eu lembro do Casagrande falar num Bem Amigos. Ninguém tira o título do Galo. Galo, degrau abaixo. Depois o São Paulo pintou como quase campeão. Nunca na história dos pontos corridos alguém perdeu uma vantagem de 7 pontos em relação ao segundo colocado. O São Paulo perdeu. Aí o Inter virou quase campeão. Viu a sua vantagem derreter com a derrota para o Sport. Então, não é bom ganhar a pecha de favorito, Galvão, mas como é que você está avaliando esse caminho aqui nas últimas 3 rodadas, Galvão? Olha só, Rizek. Primeiro, só uma coisinha em relação o Pet, melhor do que ninguém pode falar essa coisa dos 2 pulmões, do Flamengo tá sem torcida.
Mas eu pergunto uma coisa ao Pet também. Será que com o Beira-Rio lotado ontem a torcida do Inter, o Inter teria perdido o jogo para o Sport? E assim tantos outros jogos. Deu muito a razão de ser. O jogo do Flamengo com o Corinthians é diferente de jogar no campo do Corinthians se tivesse a torcida do Corinthians também em casa. Claro que a torcida do Flamengo sempre foi muitíssimo importante, mas assim como estou falando dos times de muita torcida, de muita popularidade, e que o torcedor atua muito, né? Então isso acaba fazendo a diferença para todo mundo. Eu não me arrisco a dizer nada. Você disse aí que disseram o Atlético vai ser campeão, ou São Paulo vai ser campeão. Eu venho dizendo que a gente está tomando rasteira a cada rodada. A última impressão, sensação é que o Inter tinha conseguido. Eu ia dizer, Rizek, disse isso na segunda-feira no Bem Amigos, o grande vencedor da rodada sem jogar foi o Inter. Porque os outros times não tinham conquistado as vitórias, ele ali esperando para entrar em campo, para fazer a vitória. Não conseguiu, acabou perdendo. Se olhar adversários ali, teoricamente, o caminho mais suave agora seria do Atlético Mineiro. Teoricamente. Vamos lá ver. Ele joga com o Bahia está brigando desesperadamente ali, agora nesse momento, desesperadamente com o Vasco, para não cair, mas jogando em casa, o Atlético não tem sido um bom visitante, mas tem sido um ótimo dono de casa, mesmo sem a torcida. Agora não sei exatamente o jogo que é em casa e o que é fora. Aí depois, na sequência ali, o que ele tem na sequência? Sport fora e Palmeiras em casa. Isso. Então aí ele vai ter... Sport fora, o Sport deu uma belíssima respirada, e o Palmeiras em casa na véspera da decisão com o Grêmio. Vai ganhar 6 pontos em casa e um fora. Muitos pontos atrás. Ele está 4 pontos atrás do Flamengo nesse momento, 5 pontos atrás do Inter. O Atlético não soube fazer a sua pontuação nesses últimos jogos. E agora, o caminho do Inter e o caminho do Flamengo são os dois muito complicados. O Inter vai encarar um Vasco agora, em São Januário, no desespero total. Como dizem os argentinos, hay que jugar a la muerte. Tem que jogar até morrer. Depois ele tem o Flamengo no confronto direto, no Maracanã. E fecha contra o Corinthians, que está naquela briga de Libertadores. O Flamengo tem o Corinthians no campo do Corinthians, recebe o Internacional para praticamente decidir o campeonato. E ainda fecha com o São Paulo. Tem um amigo que fala assim com o Ciro José, que você pode... Sabei-me lá como é que o São Paulo vai jogar e por que o São Paulo estará jogando nessa última rodada. É muito difícil, mas como o Flamengo tem realmente um melhor time, e o Flamengo agora, neste momento, voltou a depender dele, fica um pouco mais com as cartas na mão. Mas daí a dizer que o campeonato caminha para uma decisão, eu não tenho coragem de falar isso, não. O Galo, Galvão, tem um caminho mais fácil, né? Mas aí você vê o que é as últimas rodadas, o que são as últimas rodadas do Atlético Mineiro. Ele perdeu do Goiás e do Vasco nas últimas rodadas. Assim, é inacreditável. Isso que eu disse, ele não soube fazer. Ele não soube fazer os resultados. Ele podia estar junto de Flamengo e de Inter ali, com, teoricamente, o adversário. Deu uma travadinha o Galvão aqui. Olha só, vamos falar de briga contra o rebaixamento. Nós estamos no país do futebol e você não tá ganhando dinheiro com ele ainda, velho, eu vou te explicar tudo que você precisa saber para poder lucrar dentro desse mercado. Trader esportivo, você vai ganhar dinheiro com partidas de futebol que ocorrem no mundo inteiro. Eu sou dono do maior grupo esportivo do Brasil e do mundo e vou te ensinar como você pode ter esse resultado também. Quer saber como? Perde tempo não, clique aqui embaixo.